obra para fazer. O que é interessante é que quando o barco aponta, olha, estava tudo tranquilo. Estava tudo normal. Quando o barco aponta para Gadara, ou Gerasa, dependendo da versão, era o local que eles iriam. Quando o barco aponta rumo para o local, se levanta uma tamanha tempestade. Se levanta uma tempestade tão tremenda. E é interessante porque a tempestade que foi lá em Jonas era de Deus. Porque tem tempestades que de Deus. Ainda tem peixe para pegar Jonas. Deus ainda levanta a tempestade para mandar Jonas para o mar, para o peixe pegar Jonas. Mas tem tempestade que não é de Deus não. E como a gente sabe isso? Porque a tempestade que é do pai, o filho não repreende. A tempestade que é do pai, o filho não repreende. Essa tempestade não era do pai, não era de Deus. E se levanta fora, se não era de Deus, era do outro lado. Era de outra gente. Era de outra coisa, de outra fonte, de outra origem. E aquela tempestade se levanta para atrapalhar a missão, para atrapalhar o objetivo de Jesus chegar do outro lado. Glória a Deus! Tinha uma obra para ser feita do outro lado. E alguém mobiliza os elementos da natureza. Alguém mobiliza. Veja que coisa interessante. São entes inanimados. São mobilizados por Satanás para impedir que Jesus chegue do outro lado para fazer a obra. Mas Jesus está tranquilo. Jesus dorme. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Tem momentos da nossa vida que a tempestade está tão grande. Mas Jesus está em silêncio. Aleluia. Quem é de sala de aula, quem é no mínimo passou pela escola, sabe? Quando você está numa prova, o professor está em silêncio. Quando você está em prova, o professor está em silêncio. E às vezes ele está passando por uma turbulência, não é, irmão? Uma tempestade. E Jesus em silêncio, Jesus responde. E olha, Jesus sempre responde. Até o silêncio de Deus é resposta. A gente tem que aprender a ouvir, a entender isso. E Jesus em silêncio, porque estava dormindo no barco. Entenda. Jesus pode até estar dormindo no teu barco, mas se ele estiver dormindo, importa que ele esteja lá. Mesmo que ele esteja no teu barco, mas até dormindo, não tem tempestade que se levante e continue, que persevere, que destrua teu barco, que acabe com a vida. Não tem, irmão, não tem. E Jesus dormindo, tranquilo. E como foi falado aqui, o discípulo pensando que ia morrer. E o discípulo tem que ter medo da morte. Jesus, Senhor, acorda, Senhor, não tem ninguém que vai morrer, vai perecer. Ajuda a gente, você imagina o desespero. E Jesus tranquilamente se levanta. Acorda Jesus. Jesus se levanta. Diz o texto em Marcos, o que é interessante. A minha versão diz assim, versículo 39. E ele, despertando, acordou, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma tudo, emudeça. Primeira coisa que eu observo aqui é que Jesus sabe trabalhar. Jesus vai direto na fonte, na origem. O mar, veja, entenda, o mar era um meio de transporte para aquele barco chegar lá do outro lado. Se não houvesse mar, não havia como ele chegar, o barco chegar. Então Jesus não repreende o mar, repreende o vento que estava mobilizando o mar de forma a atrapalhar a viagem dele. Jesus repreende o vento, Jesus vai na fonte, na origem. E a palavra que ele usa para acalmar, emudecer, é interessante, porque no original, lembre que está traduzido em português para a gente, mas inicialmente eles nem falavam, nem escreviam essa língua que nós temos aqui, português. E na língua original a ideia é de abaixar o volume, é de diminuir a intensidade. É como se Jesus estivesse dizendo assim: mar, diminui a intensidade, diminui o volume. Por quê? Porque ele precisava do mar para chegar do outro lado. E às vezes é assim. Olha, isso é interessante. A gente tem que aprender, tem que ter sabedoria e discernimento de Deus para saber identificar. E não é as pessoas, a nossa luta não é com as pessoas. Muitas vezes é contra quem está por trás da pessoa, quem está utilizando as pessoas contra nós. O problema não é com as pessoas. Eu não sei se é uma pessoa da igreja, não sei se é uma pessoa da tua casa, se é uma pessoa do trabalho, se é uma pessoa da faculdade, da escola. Mas às vezes tem pessoas, e
nos afronta, nos envergonha, nos entristece, nos magoa, nos machuca, nos entristece muito, e às vezes a gente não tem sabedoria de Deus para identificar que não é a pessoa. E a gente fica com raiva da pessoa, fica contra a pessoa, quer atacar a pessoa, mas não é a pessoa, é muitas vezes quem está usando a pessoa, quem está por trás da pessoa, porque nossa luta não é contra carne e sangue, é contra potestades, contra principados, contra todas as hostes do mal, é contra Satanás a nossa luta. Aleluia. E Jesus identificou que o problema não era o mar, era quem estava por trás do mar, quem estava agindo por trás do mar. Por isso Jesus disse: Jesus disse, mar, some. Imagine, como é que ele vai chegar do outro lado? Porque a gente trabalha com pessoas, irmão, precisa de pessoas. Pessoas precisam da gente. Nosso problema não é com pessoas, aprenda isso. Entenda isso. Amém. Jesus, que palavra. Mas é essa. É contra quem está por trás da pessoa, se utilizando das pessoas. Jesus identificou isso. Diminui a intensidade, diminui o volume, e ele repreende e sai. Quem está por trás da pessoa, e aí o mar, diz o texto, grande bonança. Aleluia. A ideia é que o mar fica melhor do que está falando. Como é que você assim? Quando a gente identifica de fato onde está o problema, irmão. Bem que o problema não está nas pessoas, mas quem está por trás da pessoa. Aleluia. E age, sabe agir com Deus, com oração, com jejum, com libertação, com quem está contra, por trás da pessoa. Aí tudo se faz bonança. Aleluia. Coisa interessante. E tudo se faz bonança. E eles continuam o caminho. E os discípulos parece que ainda não sabiam quem era o seu mestre. Como a nossa irmã aqui. Quem é ele? E eu tive que anotar